E agora a gente vai saber como é que está a situação lá na cidade de São José da Laje, na Zona da Mata, onde os rios Canhoto e Caruru transbordaram hoje. Eu vou conversar agora com a prefeita Ângela Vanessa, prefeita de São José da Laje. Muito boa noite, prefeita. Em que região a senhora está agora? Boa noite, Beatriz. Nesse momento eu estou aqui na Prefeitura Municipal. Mais cedo nós estivemos nas áreas onde houve os transbordamentos dos rios. Como é que ficou a questão do número de famílias desalojadas? Porque eu tive uma informação interessante de que nessas últimas enchentes, nenhuma família tinha ficado desalojada, né? Ainda bem. Mas hoje, com essa chuva toda que caiu pontualmente aí nessas regiões, de forma muito mais intensa, 4 famílias já precisaram deixar as suas residências, né? Verdade, Beatriz. Essas fortes chuvas que ocorreram durante o mês de junho aqui no nosso estado, graças a Deus a nossa cidade não tinha sido atingida, mas durante as chuvas que ocorreram, desde a madrugada e durante hoje o dia, e as águas dos nossos rios, que elas vêm das águas de Pernambuco, então a maioria das chuvas ela ocorreu em Pernambuco e daí houve o transbordamento. Na cidade não aconteceu nenhum alagamento, nenhum transbordamento, não foi necessário tirar ninguém de suas casas aqui na cidade, na zona urbana. Já na zona rural, no povoado de Caruru, houve o transbordamento do rio Caruru, onde as águas elas atingiram as ruas do povoado, mas de uma forma que ficou um pouco abaixo do nível da calçada, então não chegou a invadir as casas. Mas por precaução, nossas equipes de agentes de saúde do povoado de Caruru foram até essas casas e retiraram o pessoal e colocaram essas pessoas na escola. Foram 4 famílias. As nossas equipes daqui da cidade não conseguiram chegar até o povoado devido a um transbordamento que existe na estrada. Então, eu estive lá um pouco mais cedo, por volta das 5 horas da tarde, onde nós tentamos ir até o povoado de Caruru, mas nós não conseguimos, porque nas estradas está cerca de 1 metro de água do rio, transbordando do rio para a estrada, então impedindo este acesso. Prefeita, a gente está aqui revendo as imagens desse morador, né? Seria um idoso que precisou ser transportado aí nos braços de rapazes que conseguiram levá-lo até o hospital. Que informação a senhora tem sobre esse morador aí da cidade? Então, este morador foi um idoso que ele passou mal, que justamente ele mora no povoado de Caruru, nessa zona de risco, essa área de risco agora no momento, e como vocês veem na imagem, não consegue transitar carro. Então, o morador ele foi atendido aqui no nosso hospital. Ele passa bem agora, mas permanece no hospital. Sim, ele passa bem. Essas chuvas todas causaram a interrupção de que serviços, públicos ou privados, hoje na cidade? Teve aula nas escolas? Os postos de saúde tiveram que fechar? Então, não impediu, né, o serviço público, nem tampouco o privado, até um certo momento, Beatriz. O que foi que aconteceu? As chuvas, elas ocorreram na madrugada e, como eu falei falei anteriormente, não ocorreram fortes chuvas aqui na cidade durante o dia. Então, nossas equipes durante o dia, saíram todas para ir trabalhar. Diariamente sai um transporte que sai daqui da cidade até o povoado de Caruru, com médicos, com enfermeiros. Então, eles foram até o local como de costume trabalhar e no retorno deles, por volta das 2 da tarde, eles já sentiram dificuldades de passar. Então, foi a partir desse momento que as águas começaram a subir e atrapalhar a estrada, impedir a estrada. Mas aí trabalhou-se normal durante o dia, mas agora no final da tarde a gente só teve esse problema, no caso com os alunos que estudam à tarde, que já não vieram, e também com os profissionais de saúde. Prefeita, com relação às chuvas anteriores, né, aquela enchente que causou muito prejuízo, né, em outras regiões. Com relação à sua cidade, você já avalia aí que vai precisar de um orçamento maior para a reconstrução de algumas ruas, avenidas, até pontes nesses povoados? Como é que ficou a questão do prejuízo provocado nas chuvas que caíram hoje? Então, das chuvas que caíram hoje, a gente, como eu falei, a gente não conseguiu ainda ir até o local para ver a questão dos danos causados. Mas a gente tem recebido imagens, né? Fotos, vídeos e conversado com a população. Até o momento, Beatriz, não existe grandes danos, essa é a verdade. Mas a gente vai ter que esperar as águas do rio baixarem para que a gente possa fazer esse levantamento.
E uma última pergunta que eu não posso deixar de fazer, e era que até o que eu vinha comentando aqui, até agradeço a sua participação, né? É muito importante quando os prefeitos se dispõem a falar e dizem, por exemplo, o que está na mesa em termos de projetos de melhoria para evitar, por exemplo, que as famílias fiquem tão vulneráveis aos efeitos da natureza, né? Das forças da natureza quando tem uma chuva forte como essa. Alagamentos, enchentes. Qual é a previsão, né, numa gestão de se retirar famílias de áreas de risco? Como é que está hoje esse tipo de projeto aí na pasta, né, da sua pasta com relação à habitação, com relação à própria defesa civil, investimento nessas áreas? O que se pensa para deixar para o futuro? Exatamente. Isso é um trabalho que ele se faz planejado. Então, assim, quando você me falou, quando as chuvas ocorreram no estado, foram atingidas aí a cidade? Não fomos atingidos porque nós estamos trabalhando planejadamente e nós já fizemos várias ações, como construção de muro de contenção, várias famílias que moravam anteriormente em zona de risco, como Passagem de Maceió, Josefa Daniel. Então, a gente já conseguiu avançar com isso, retirar essas famílias em casas que anteriormente foram entregues. No caso de hoje, Beatriz, o que foi que aconteceu nessa estrada, né? É uma estrada quando ela fica ao lado do rio. Então, o impedimento da passagem não se conseguiu devido a esse alagamento do rio, né? E no povoado de Caruru e pequenas áreas que ainda temos aqui na cidade, Conjunto Beira Rio, se tem um levantamento, conhecemos essas famílias, conhecemos essa realidade e nos planejamos para estar construindo casas e estar retirando ainda mais pessoas dessa zona de risco, como já foi feito anteriormente com um número de 200 famílias, e agora nós temos um número de aproximadamente 60 famílias que precisamos também estar planejando, construindo e retirando as pessoas dessa localidade. Perfeito, prefeita, muito obrigada pela sua participação, é sempre muito esclarecedor, né, contar com vocês aqui, até acalmando de certa forma, porque quando a gente vê aquele volume inteiro d'água, a gente fica se imaginando, meu Deus, né, as famílias devem estar ilhadas nesse momento, será que tem energia elétrica, será que alguém está sem acesso, sem segurança? Mas graças a Deus a senhora disse que não houve aí danos estruturais muito consideráveis, claro que isso só quando a água baixar, né, que vai dar para ver, mas também 4 famílias, né, que precisaram aí buscar ajuda por enquanto, por uma questão de segurança. E a questão da interrupção na estrada, paciência, né? Aí não tem como, porque a estrada que passa ao lado do rio é natural, em qualquer lugar isso aconteceria. Então, a gente tem mais aqui ficar aliviado depois da sua participação para saber que lá em São José, pelo menos, algumas ações têm sido feitas para evitar maiores danos. Muito obrigada, prefeita, e um bom trabalho.